todos, eu sou Silvana Quintana, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, e instrutora nacional da estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia. Nesse conjunto de videoaulas, coube a mim falar sobre a prevenção da hemorragia pós-parto. E com certeza, essa é uma das aulas mais importantes deste conjunto, visto que ao realizarmos as condutas aqui preconizadas, nós poderemos evitar todos os outros procedimentos que serão mostrados nas aulas a seguir. Falando sobre a prevenção da hemorragia, eu vou destacar a assistência pré-natal, onde durante já a primeira avaliação eu sou capaz de avaliar a presença ou não de fatores de risco para esta grave intercorrência. Além disso, a realização de exames com detecção de anemia materna e a sua correção durante a assistência pré-natal são medidas fundamentais para evitar a hemorragia pós-parto. No momento da assistência ao parto, ao trabalho de parto, devemos sempre reavaliar a presença de fatores de risco e, se possível, sempre evitar a episiotomia, que certamente aumenta o risco de hemorragia pós-parto. Fundamental, e é onde eu centrarei os meus esforços nessa aula, é o manejo ativo do terceiro período, onde a administração de drogas uterotônicas e a realização de manobras são de fundamental importância para a prevenção da hemorragia. E, finalmente, não acaba o nosso papel ao realizarmos o parto, ao termos o nascimento, a monitorização com cuidadosa avaliação do quarto período ou período das hemorragias, com cuidado dos sinais vitais da paciente, do tônus uterino e a monitorização do sangramento, são capazes de detectar precocemente intercorrências e, consequentemente, melhorarem muito o manejo e o cuidado da nossa paciente. Podemos classificar as nossas pacientes como de baixo risco, médio ou alto risco para hemorragia pós-parto. E aqui eu chamo a atenção de vocês a presença de cicatriz uterina, como por exemplo cesáreas prévias, alterações da implantação placentária, anemias prévias, história prévia de hemorragia pós-parto, que são fatores importantes para que detectemos como uma paciente de risco para esta nova intercorrência nessa gestação em curso. Quando eu avalio isoladamente esses fatores de risco, vocês podem observar que fatores como o período expulsivo prolongado pode aumentar em até 7 vezes o risco da paciente apresentar uma hemorragia pós-parto, assim como ter tido uma hemorragia prévia aumenta em 4 vezes o risco da nossa paciente sangrar novamente. Entretanto, é fundamental que eu destaque que mais de 50% das pacientes que evoluem com uma hemorragia pós-parto não apresentavam fatores de risco e, portanto, todas as parturientes devem receber adequada atenção e serem sempre monitorizadas para que essa intercorrência seja, quando ocorre, precocemente detectada e conduzida. Vou focar agora no manejo ativo do terceiro período, que a gente já tem evidências nos mostrando que o risco de sangramento diminui quando ele é instituído, necessidade de uterotônicos para tratar a hemorragia pós-parto também é reduzida, assim como a necessidade de hemotransfusão e tempo para adectação placentária. E vejam que números interessantes. O manejo ativo, ele previne em mais de 50% os casos de hemorragia pós-parto. 12 manejos ativos realizados, eles evitam um caso de hemorragia pós-parto, portanto eu tenho um NNT, que é o número necessário para tratar de 12, isso é muito importante, é um excelente número. Poucos casos precisam ser realizados para prevenir um caso de hemorragia puerperal e 67 manejos ativos evitam um caso de transfusão na nossa paciente que evolui com hemorragia pós-parto. Então, é muito importante que a gente fale sobre o manejo ativo do terceiro período. E no que consiste? Consiste principalmente da prevenção farmacológica. O manejo ativo do terceiro período, a sua principal manobra é a administração de ocitocina, de uma droga uterotônica, que como estratégia zero morte será recomendada neste momento pela via intramuscular. Além disso, eu vou falar sobre a tração controlada do cordão, que é uma manobra que é adicional à administração da ocitocina. Portanto, na nossa estratégia, a ocitocina é o principal componente para a prevenção da hemorragia pós-parto. Qual é a dose? 10 unidades.
por via intramuscular quando após o desprendimento do ombro fetal ou após o desprendimento do feto, agora recém-nascido. 10 unidades intramusculares. Mas há também a possibilidade dessa ocitocina ser administrada por via endovenosa. Aqui eu quero chamar atenção na dose e no tempo de administração. Caso o serviço opte por fazer a administração da ocitocina por via endovenosa, ela precisa ser administrada numa dose menor, que são 3 unidades. Para isso, a nossa sugestão é diluir uma ampola até 10 ml e aplicar 3 ml endovenoso num tempo maior do que 30 segundos. Então, uma dose menor num tempo maior, certo? Quando? No mesmo momento que faria a intramuscular, após o desprendimento do ombro anterior ou do desprendimento fetal. Se observa a gestante, a parturiente, 3 minutos. Se ela teve a contração uterina e o sangramento está normal, é iniciada a dose de manutenção. Então, o segundo aspecto, fez a ocitocina endovenosa, precisa a manutenção. Não ocorreu a contração uterina, o sangramento está aumentado, eu faço mais 3 ml de ocitocina endovenosa, mais 3 unidades. E observo mais 3 minutos. Contraiu o útero, eu passo para a dose de manutenção. Não contraiu, eu faço a última dose, mais 3 unidades de ocitocina endovenosa. Se contraiu, que é o que eu quero que aconteça, porque eu estou na profilaxia, eu passo para a dose de manutenção. Se não contraiu, pessoal, acaba a profilaxia. Se faz o diagnóstico que estamos diante de uma hemorragia pós-parto. E aí vão iniciar as manobras e as drogas que vocês verão nas videoaulas a seguir. Importante destacar que a ocitocina, se administrada rapidamente ou numa dose mais elevada do que aqui recomendada, você tem um risco grande de uma hipotensão materna severa e isso pode ser um fator de agravo à saúde materna. Então, muito cuidado na escolha da ocitocina endovenosa no sentido de administrar dose correta em tempo adequado. Se eu comparo qual é melhor, ocitocina intramuscular ou ocitocina endovenosa, eu vou dizer para vocês que a ocitocina endovenosa ela pode até ter maior eficácia na profilaxia, entretanto, uma vez que o serviço escolha essa via, ele vai precisar fazer dose de manutenção e o cuidado na dose e na administração da droga. Portanto, neste momento, a estratégia Zero Morte considera, falando para o Brasil como um todo, que a droga de escolha seja a ocitocina e, em princípio, a prioridade é para a via intramuscular, 10 unidades. Outras opções, quando a ocitocina não está disponível ou ela não tem como ser armazenada adequadamente. Então, vejam, misoprostol ou ácido tranexâmico. Eu diria, a recomendação é que os serviços tentassem se adaptar para inserir a ocitocina, mas até que isso aconteça, o misoprostol pode ser uma opção, reduz a hemorragia pós-parto grave quando comparada a placebo, e o que é importante que todos saibam, a ocitocina é mais eficaz e tem menos efeitos colaterais que o misoprostol. Atualmente nós vemos aumentando na literatura o número de estudos usando o ácido tranexâmico, que é usado para o tratamento da hemorragia pós-parto, e a proposta tem sido utilizá-lo como profilaxia. Esse ácido tranexâmico na profilaxia, ele pode ser associado aos uterotônicos ou isolado, somente ele. Entretanto, nós não temos ainda um corpo de evidências científicas que nos permita substituir ou indicar o ácido tranexâmico para a profilaxia da hemorragia pós-parto no lugar da ocitocina. Outras medidas adicionais, sempre adicionais à ocitocina. A tração controlada do cordão, certo? É recomendada pela Organização Mundial da Saúde e pela Federação Internacional de Ginecologistas e Obstetras para reduzir terceiro período e também reduzir a necessidade de extração manual. Agora, importante que o serviço que adota essa manobra tenha profissionais que recebam treinamento e que não seja realizada concomitantemente a massagem no fundo uterino pelo risco de inversão uterina e aí mais uma causa de hemorragia pós-parto. E finalmente, fundamental, a vigilância do tônus uterino. Já falei previamente que não acaba a nossa assistência ao nascer o recém-nascido. Nós precisamos monitorizar
a contração uterina no período pós-parto. Esse período das hemorragias, que é após a dectação placentária, é importante que a gestante seja monitorizada pelo menos a cada 15 minutos, nessas primeiras 2 horas, fazendo sempre a palpação de forma gentil no fundo uterino para fazer a vigilância do tônus uterino. Não fazem parte da profilaxia da hemorragia pós-parto, mas é uma questão até de política de saúde pública, lembrá-los do clampeamento oportuno do cordão umbilical e do contato pele a pele, onde a criança sobre a mãe já pode fazer a sucção do mamilo e isso, liberando a ocitocina, pode ajudar na contração uterina e de uma forma indireta levar à profilaxia também. Destaco aqui que, independente do risco da nossa paciente, baixo risco, médio ou alto risco para hemorragia pós-parto, todas devem receber o manejo ativo do terceiro período com a ocitocina, aqui preferencialmente recomendada por via intramuscular. Além disso, a monitorização rigorosa da paciente após o parto, e eu vou também destacar a presença do acompanhante. Eu quero lembrá-los que o acompanhante passa a fazer parte da nossa equipe de assistência e pode muitas vezes ser a primeira pessoa a nos dar o alerta de que a sua esposa, a sua companheira, a sua filha, seja lá o parentesco que nós temos, nos aponta que ela não está bem, que está alguma coisa acontecendo errado. Então, a gente também inclui o acompanhante nessa equipe de assistência às nossas puérperas. Finalmente, as nossas lições de casa. Todas as maternidades devem adotar um protocolo assistencial para o manejo ativo do terceiro período. A maioria das pacientes que têm hemorragia pós-parto, pessoal, não tem fator de risco. Portanto, todas as parturientes devem receber o manejo ativo do terceiro período e a droga de escolha recomendada na nossa estratégia é a ocitocina. Caso o serviço escolha a via endovenosa, é importante o cuidado com o tempo de administração, com a dose de administração e é obrigatória a dose de manutenção. Finalmente, tração controlada de cordão e vigilância do tônus uterino são sempre adicionais, ou seja, associadas à ocitocina para a prevenção da hemorragia pós-parto. Agradeço a atenção, estamos aqui como estratégia à disposição.